Diz assim: tenho-vos dito isto. É um versículo que nós subejamente conhecemos. Eu gosto deste versículo porque, infelizmente, a igreja às vezes esquece de o ler de uma forma clara como ela está. Ele é claro. A Bíblia diz: olha, tenho-vos dito isto para que em mim, em Jesus, tenhais paz. Quer dizer que outro lugar além de Cristo, provavelmente eu não vou conseguir encontrar essa paz. Quando Jesus declara: olha, eu estou-vos a falar estas coisas para que vocês, em mim, na minha palavra, vocês possam encontrar paz para as vossas vidas. Mas Ele não se fica por aí. Ele continua a ensinar-nos. E diz mais: olha, no mundo tereis aflições. E às vezes a igreja salta este pedacinho do versículo pensando que não, eu vou a Cristo e já nunca mais vou ter aflições. Ou então, não, eu estou em Cristo, eu vou à igreja e mal algum poderá chegar à minha casa. Meu amado, eu creio que mal algum poderá chegar à minha casa. Mas ainda que algum momento da minha vida eu passe por uma aflição, eu sei que o Senhor está comigo e não me vai abandonar. Só que muito cristão, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio do problema, no meio da tribulação, no meio da tempestade, fica de tal maneira perturbado que muitas vezes esquece deste versículo. Não deveria ser surpresa para nós momentos de aflição, meus queridos. Oh bispo, mas eu quero é vitória. Claro, por isso é que ele também nos ensina. Olha, mas tendo bom ânimo. Tendo bom ânimo. Porque aquele em quem vocês têm paz, aquele onde vocês encontram paz, ele venceu o mundo. E o que acontece muitas vezes na vida do cristão é que este tende bom ânimo nem sempre é real nas nossas vidas. Faz-me lembrar aquele cristão de final do mês. Final do mês chega, oh glória, ele dança, ele salta, ele pula, e glória a Deus, aleluia, e entra com ar espiritual. Chega ali a meio do mês, e a gente começa a ver o irmão mais calmo. Então irmão, como é que está? Vamos andando. Chega ali a última semana do mês, então irmão, como é que... Estou a ser atacado, o diabo está-me a atacar, bicho, você nem sabe. Sabe porquê, amado? Porque a alegria dele, o ânimo dele, não tem sido Cristo, tem sido o salário ao fim do mês. E esse é que é o grande problema. É porque quando o nosso ânimo é Cristo, independente do muito e do pouco, independentemente da circunstância que me rodeia, independentemente da situação que se me depara, eu continuo a confiar no meu Deus, porque Ele venceu o mundo. A igreja destes últimos tempos vai ter que tomar consciência disso. Há momentos de aflição, há momentos de angústia. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para rir e um tempo para chorar, um tempo para ganhar e um tempo para perder. Então eu tenho que tomar a consciência que há tempos, há estações na nossa vida que se alteram, que mudam, mas o meu ânimo tem que ser naquele que venceu o mundo. Porque se eu entender isso de uma vez por todas, independentemente das circunstâncias, eu vou conseguir manter-me firme, fiel, convicto em quem tenho querido. Paulo dizia: sei bem em quem tenho querido. Sabe porquê? Porque ele tinha muitas aflições. Ele foi preso, sim ou não? Ele foi perseguido, sim ou não? Ele foi injuriado, sim ou não? Mas ele dizia: eu sei bem em quem tenho querido. E nós, igreja, destes últimos tempos, temos vivido um pouco à parte disto. Estamos com um problema pandémico, estamos numa situação que realmente tem sido constrangedora. Eu vejo muito cristão a desanimar no caminho. Alguns até ficaram pelo caminho. Que isso é uma coisa que me faz confusão. As pessoas vão ao supermercado, vão ao trabalho, vão aos correios, vão a todo lado. E só depois na igreja é que, por causa do corona,
do Corolla. Amado, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Ainda que eu e tu andássemos pelo vale da sombra da morte, até aí o Senhor seria conosco. Só que, na mesma maneira que quando nós hoje olhamos para a sociedade, eu tenho visto que cada vez mais os adultos estão a ser infantilizados. O que é que eu quero dizer com isto? Você há de reparar que eu vejo hoje jovens com 20, 30 anos, 40 anos, jovens de 40 anos, eu? Está certo? Sim ou não? Obrigado, presbítero. Falou um sim convicto. Glória a Deus. Eu senti aqui, ó. Mas eu quero que você entenda isto. Nós começamos a ver pessoas com 30, 40 anos em que cresceram, mas continuam infantis. Alguns deles casaram, mas querem viver uma vida de solteiros. Quem é que conhece exemplos assim? Outros que casaram e sabem que têm que garantir o sustento de suas casas, mas passam mais tempo nos videogames do que propriamente a trabalhar, ou honrar a sua esposa, ou cuidar dos filhos. E assim tem vivido a sociedade. Mas sabe uma coisa, amado? A gente olha lá para fora e diz, isso é problema deles. É um facto. Mas sabe que a igreja tem-se também desresponsabilizado daquilo que é a responsabilidade da própria igreja. Ou seja, nós sabendo a verdade, nem sempre estamos dispostos a dar cumprimento a essa verdade. E muitas vezes, amado, as aflições vêm e acabamos por ficar pelo caminho porque nos esquecemos disto. O ânimo nele, em Cristo, me dará a vitória a mim e a ti, porque Ele já a fez. Amém? Então hoje queria falar como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos crescer nestes tempos difíceis. Quem é que sabe que estamos a viver tempos difíceis? E quero ler aqui um trecho bíblico muito rapidamente, Lamentações. O livro de Lamentações é um livro muito bonito, capítulo 3. Vamos ver o que é que nós podemos fazer nestes tempos difíceis para ajudar a que este ânimo se cumpra em nós. Não é? Lamentações capítulo 3, quem já abriu, pode dizer página, versículo 21. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer nestes tempos difíceis é trazer ao meu coração esperança e trocar os pensamentos negativos por aqueles que me acalentam uma boa expectativa. O mundo está cheio de más notícias. Todos os dias é mortes em catadupa, todos os dias é guerras e conflitos. Por acaso não sabia dessa notícia que acharam uma carrinha com quantos milhões? Vou falar com o senhor porque eu não há meio de achar uma coisa dessas. Podia ter sido eu a achar. 10 malas. Pronto. É de tráfico. Então não quer nada com essas coisas. Enfim. Mas nós temos de trazer ao nosso coração uma boa esperança e uma boa expectativa. E o próprio livro de Lamentações, só para vocês terem aqui um contexto, o livro de Lamentações foi escrito mais ou menos no ano 586 a.C., por altura que o rei de Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Então o povo estava triste, estava cabisbaixo, estava derrotado, estava angustiado. Faz-me lembrar a maneira como o mundo hoje vive. Sabe porquê que o mundo vive assim? Porque o mundo tinha fé no dinheiro que tinha fé nas viagens que fazia, tinha fé nos status que tinha adquirido, mas isso nada é aos olhos do Senhor. Então quando a nossa confiança, quando a nossa alegria está em coisas materiais, hoje temos e amanhã podemos não ter. Então não ponha a sua fé em coisas materiais, ponha a sua fé e a sua esperança em Deus. E no versículo 21, o próprio profeta nos aconselha a trazer uma boa esperança para o nosso coração e um bom pensamento. Diz assim: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Leia comigo: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança.
as misericórdias, leia comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, leia comigo, não têm o quê? Não têm fim, amado. Não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Então, independentemente daquilo que o mundo tem para me apresentar, eu tenho que pôr no meu coração, trocar estes pensamentos negativos por este pensamento. A sua misericórdia não tem fim sobre a minha vida. Há pessoas que se maltratam porque erraram, porque falharam, porque já tiveram vidas ilícitas, porque aqui ou acolá já pecaram. Amado, a misericórdia do Senhor não tem fim sobre a tua vida. Todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador, lhe é dada a capacidade de fazer uma nova história, de escreveres um novo final para a tua vida, de seres transformado, de seres restaurado. E às vezes, amado, o diabo vem à nossa mente porque tu erraste, porque tu falhaste, porque tu já meteste os pés pelas mãos e já não vais conseguir. Amado, eu quero te dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim. O amor furioso de Deus fez Jesus ir ao inferno, nos resgatar daquilo que era a morte certa, e nos deu a graça de hoje optarmos por herdarmos a vida eterna. E isto não é o mundo, não depende do mundo, não depende do diabo, mas depende de ti, tomar posse disso. Posso ouvir um amém? Há uma nova história para ti. Há um novo momento. Há uma nova estação para a tua vida. Não deixes que o inimigo das nossas almas te engane dia após dia, te pondo no teu coração, na tua mente, que não vais ser capaz, porque tu és capaz. Misericórdias sem fim Deus tem sobre a tua vida. Muda o teu pensamento. Sabe quantas pessoas eu encontro dentro das igrejas e dizem: eu sei que Deus pode, mas eu acho que nunca vou ser capaz. Tanta gente, amado. Tanta gente que sabe que Deus pode, mas ainda assim perderam o ânimo em algum momento e acham que não vão ser capazes. Amado, tudo é possível àquele que crê. Amém, igreja? Então, eu tenho que entender isto. Sou eu que decido mudar os pensamentos na minha vida e trazer uma boa esperança à minha vida. Segundo ponto, nós temos que entender que há um tempo para cada coisa. Já falei em Eclesiastes, mas logo aí no versículo 23, lembra-te, se algum dia correr menos bem, olha o que diz o versículo 23: novas são cada manhã, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Leia comigo, vamos ler todos juntos, a minha porção é o quê? Vamos ler todos juntos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, o que é que fazes? Ficas desesperado? Não. Ficas angustiado? Calma. Fica sereno. Fica tranquilo, meu. O Senhor não te abandona. Novas a cada manhã. Cada dia que nasce é uma oportunidade de nós fazermos tudo melhor. Cada dia que nasce, amado, eu sou grato pelo dia. Eu não sou uma pessoa de dormir muito. Eu durmo muito pouco, na verdade. Mas é por opção, não é porque eu durmo mal. Porque quando vou para dormir, também, amado, eu durmo como se não houvesse amanhã. Mas eu durmo pouco. Mas sabe, cada dia que eu me levanto, eu posso respirar, eu posso ver o dia, eu posso ver aquilo, a magnificência de tudo aquilo que Deus criou, amado. Eu tenho que me sentir grato. A minha porção é o Senhor. A minha porção diária é Deus. E se eu quero ter ânimo, eu não posso viver sem a minha porção diária. Porque muito cristão anda fraco, porque passa dias sem conseguir ter um tempo de comunhão de qualidade com Deus. Não é dizer: oh Deus, ajuda-me, abençoa-me e guarda toda a minha família até logo. Não. Ler, meditar, entrar no lugar secreto, fechar a porta e dizer-me: eis-me aqui, Senhor, revela-me a tua palavra, traz até mim a tua vontade,
venha o teu reino à minha vida, seja feita a tua vontade, na minha vida como é feita no céu. Sabe que há muita gente hoje que não consegue fazer isso. Mas nós temos que nos lembrar que a nossa porção é o Senhor. Então não viva sem aquilo que lhe dá vida. Não viva, não saia de casa, não vá para uma luta, não vá enfrentar uma batalha sem primeiramente buscar aquilo e carregar em si aquilo que lhe dá vida. Sabe como é que muito cristão vive? O problema surge e depois é que ele vai orar. Mas isso não é assim. Por isso é que anda muita gente a sofrer desnecessariamente dentro das igrejas, porque estão sempre à espera que o problema venha para ir orar. E a proposta é diferente. Se a minha porção é o Senhor, então antes de qualquer coisa eu tenho que adquirir diariamente para a minha vida. Por isso eu sei que quando o problema vem, quando a circunstância vem, eu vou acabar por vencer. Posso ouvir um amém? 3. Aproveita cada oportunidade que surge para cresceres. Sabe, amado, a criança, quando é criança, pede comida. Sim ou não? Mas quando a criança se torna adulto e tem fome, ele vai lá buscar a comida. Sim ou não? Então na igreja, no Evangelho, é exatamente a mesma coisa. Mas sabe que nós continuamos como meninões com 20, 30, 40 anos, 50 anos de Evangelho, à espera que alguém lhe vai lá abrir o frigorífico para lhe dar de comer. Aprenda a crescer a cada oportunidade. Ninguém cresce no conforto. Se estamos a viver uma época desconfortável, é a época que nós mais temos a oportunidade de crescer. A época é desconfortável, os tempos são estranhos, o ano é esquisito, mas é tempo que nós continuarmos a crescer. É tempo que nós continuarmos a dar fruto. É tempo de nós nos chegarmos à frente, não ficarmos à espera que seja o pastor, que seja o apóstolo, que seja quem seja o líder do grupo familiar a orar por nós, amado. É tempo de nós chegarmos à frente. Está frio, nós vamos à casa do Pai. Está calor, nós continuamos lá. Porquê? Porque a minha porção é o Senhor. A fonte, o meu alimento, aquilo que me sustenta é Deus. E se eu não o buscar, se eu não ganhar para dentro de mim, amado, a probabilidade do desânimo entrar e de eu ficar pelo caminho aumenta substancialmente. Sim ou não? Lamentações capítulo 3, versículo 25 diz assim: Bom é o Senhor para os que se além a Ele... tem. Os meus olhos é assim. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar silêncio e a salvação do Senhor. Veja bem o versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Amado, Deus é bom para aquele que o busca. A minha pergunta para ti hoje, e não precisas de me responder a mim, é entre ti e Deus. Como é que tem sido a tua busca a Deus? Como é que tem sido a tua procura em Deus? Qual é o tipo de comunhão e de relacionamento? Qual é o tipo de relacionamento que tu tens tido com o Senhor teu Deus? Ele é bom para quem o busca, mas para aquele que ele não o busca, para aquele que não busca, ele pouco ou nada vai fazer. Bicho, mas ele pode. Claro que pode, mas ele é fiel à sua palavra. Aqueles que o buscam, esses encontram. Aqueles que o buscam, esses vão encontrá-lo. Ele jamais nos abandonará. Só temos que estar firmes e confiantes que a cada momento nós temos uma oportunidade de crescer. Para isso temos que o buscar. Amém? Sabe, amado, todos os problemas potenciam o nosso crescimento. David cresceu de forma gradual. Derrotou um urso, derrotou um leão e depois de forma pública derrotou um Golias. Tornou-se rei Davi. Se ele tivesse desistido no urso, se ele tivesse desistido no leão, nunca teria chegado ao Golias. Há muita gente que às vezes nem é um urso. Às vezes até o urso de peluche
lhe faz medo. Os problemas sempre vão potenciar o nosso crescimento, se nós continuarmos a buscar o Senhor. Noé sabia que o mundo iria terminar, que iria haver um dilúvio. Ouviu uma voz. Ele não tinha uma Bíblia como tu e eu temos. Ele não tinha ninguém a ministrar. Ele não tinha nenhum coaching lá ao lado dele. Ele não tinha nenhum grupo de oração por ele. Ele tinha uma voz, uma direção. Vai lá e constrói uma arca. 100 anos ali a construir, a bater madeira. Porque ele ouviu uma direção. Durante 100 anos ele foi provavelmente injuriado, gozado. Não chovia. Não havia chuva. E ele foi... Sabe? Quando eu penso nestas histórias, amado, eu fico constrangido. Porque vejo pessoas às vezes por nada, por tão pouco, voltarem as costas ao Senhor. Mas o meu problema não é que voltem só as costas ao Senhor, porque isso é uma decisão. O meu problema é que lá à frente eles vão precisar novamente que o Senhor esteja lá. Porque quando nós cortamos um ramo de uma árvore, assim que nós cortamos, o ramo continua verde. Depois de algumas semanas, continua verde. Depois de alguns meses, ele começa a ficar amarelo. E se calhar em menos tempo de um ano, ele apodreceu. Mas às vezes nós nos desligamos da videira verdadeira e continuamos verdes e achamos, não há problema nenhum. Eu hoje vou, amanhã não vou. Hoje tenho tempo, amanhã não tenho tempo. Tenho tempo quando eu quero. Sirvo a Deus à minha maneira. Sabe, amado, a minha maneira é aquela que for mais útil ao meu próximo. O servir Deus à minha maneira é aquela que é mais útil ao meu próximo. Porque nós temos que abençoar o nosso próximo. Somos corpo, somos família. E sempre que um de nós não está, amado, esse vazio não é preenchido por mais ninguém. O nosso abraço, o nosso sorriso. Bem, agora não damos abraços. É abraço assim à distância. Mas saber que tu estás aí faz-nos tão bem a todos nós. O próprio José cresceu no meio dos problemas, vendido pelos irmãos, enganado pela patroa, abandonado até lá no meio da prisão. Mas em todos os momentos ele se manteve firme e convicto de quem era Deus na vida dele. O próprio Josué, amados, sabe, eu lembro-me sempre destas histórias porque eu trago estas histórias ao meu coração, à minha mente, para renovar a fé, para renovar um espírito de ousadia, para renovar um espírito de alegria no meu coração. Porque sabe uma coisa, amado, vou-lhe dar uma revelação, não um relamento, que este é da mente. Os problemas que estão para ti também estão para mim. Não há diferença. Quando nós saímos lá fora, se estiver a chover, a chuva está para ti e está para mim. E no meu caso é bem pior do que para ti, que eu tenho pouco cabelo. Sério? Quem usa penteados iguais aos meus, você vai ver o que é. Há com cada pingo mais frio. Que é o que tem logo que amarrar. O que é isto? Entende? Só que eu tenho que renovar a minha mente a cada dia com a palavra que vivifica. A história de Pedro quando saiu no barco, quando estava lá no meio da tempestade, em que Jesus chegou-se próximo do barco e todos os discípulos ficaram com receio. É um fantasma, agora o que é que nos vai acontecer? E Jesus disse, calma pessoal, sou eu. Que stress é esse? E o Pedro, que era assim mais afoito, se és tu, manda-me ter contigo. Sabe, nós contámos estas histórias tantas vezes, porque Pedro teve uma fé pequenina. Mas sabe, quem me dera a mim ter esse tamanho de fé. Porque ele saiu do barco e começou a andar. Ele saiu do barco e continuou a caminhar sobre as águas. Eu já fiz dieta e tudo e não consigo caminhar sobre as águas. Afundo-me sempre. Mas ele saiu do barco e colocou os olhos em Jesus e começou a caminhar em direção a ele. Pum.
E diz que a certa altura ele se assustou com aquilo que estava a acontecer, com aquilo que o rodeava. Ele tirou os olhos do Senhor e foi por água abaixo. Se calhar tu podes estar nesta mesma situação. Em algum momento tiraste os olhos do Senhor e se calhar estás aí pela água abaixo. Alegra-te. Oh bispo, alegra-te, você não está bom da cabeça. Estou? Alegra-te. Porque assim como ele fez com Pedro, que lhe jogou a mão e o pôs para dentro do barco, assim ele fará com a tua vida. Se tu quiseres lhe estender a mão, ele vai-te pegar e vai-te levar de volta ao barco. É tempo de nós crescermos independentemente do tempo em que estamos a viver. É tempo de nós nos agarrarmos à palavra de uma forma apaixonada. Não é o pica-ponto. Não é, hoje é dia de igreja, tenho que lá ir. Não, amado. Eu vou porque dele e ele é a minha porção. E eu não quero viver sem essa porção. Hoje à noite, é sexta-feira. Amado, seja sexta, seja segunda, seja que dia for, todas as oportunidades que você tiver de crescer, de aprender a palavra, de ler a palavra, aproveite, meu querido. Nós nunca sabemos quando é que vamos precisar daquilo que estamos a aprender hoje. Para uns, vocês podem pôr em prática já. Muda o teu pensamento para coisas boas. Traz à memória bons pensamentos. Entende que há um tempo para todas as coisas. Então o tempo, se está mal, também vai melhorar. E aproveita cada oportunidade para cresceres. Queria convidar vocês a abrir aí Miqueias. Eu não posso tomar muito tempo. Miqueias capítulo 7. Há um livro na Bíblia que chama-se Miqueias, não é? Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz assim: eu vou ler aqui. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer, leia comigo, porque tem prazer na sua benignidade. Versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós, ou seja, tornará a ter misericórdia de nós. Sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amado, não há pecado, não há erro que o Senhor não te possa perdoar. Ele é misericordioso. Não deixes que a condenação, não deixes que algo de errado que possas ter feito te torne escravo. Porque o nosso Deus é exatamente o oposto a isso. Então, amado, quando nós entendemos isso, e na história de Pedro isso é gritante, que apesar de Pedro tirar os olhos do Senhor e começar a pôr os olhos naquilo que o rodeava, ainda assim o Senhor foi misericordioso com ele e o levou para dentro do barco novamente. Eu creio que isso também acontecerá com a nossa vida sempre, amado. Se nós o continuarmos a buscar, se nós continuarmos a fazer de Deus a nossa porção, jamais nós ficaremos sozinhos. Estou mesmo a terminar, 2 de Coríntios capítulo 4. Quando tu em algum momento fores tentado a desistir, lembra-te que há um motivo para celebrar. 2 de Coríntios capítulo 4. O louvor pode ir subindo. Versículo 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amado, quando tu pensares em desistir, que esta palavra entre em teu coração. Pode ser um momento de
tribulação, pode ser um momento de angústia, pode ser um momento de desânimo, mas nós nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor será connosco. Posso só ouvir um amém? Abra um pouco mais à frente no capítulo 12, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, leia comigo, o meu poder, vamos ler todos juntos, igreja, o meu poder, esse poder é tão fraquinho, o meu poder, uma coisa forte, diga, o meu poder, está melhor, vamos ler outra vez, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, amado, olha para mim, ainda que este momento seja um momento de alguma fraqueza, ainda que este momento seja algum momento em que nós possamos estar no meio de alguma batalha que tem sido difícil de ultrapassar, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe porquê? Porque quando nós estamos fracos, então aí Ele pode ser forte na nossa vida. Às vezes nós pensamos que somos tão fortes, conseguimos vencer tudo, conseguimos ultrapassar tudo, conseguimos dominar todas as coisas, através do nosso intelecto, ou através do nosso dinheiro, ou através das nossas ideias, mas não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor pretende é que tu sejas dependente dEle. Por isso é que ainda que tu estejas fraco, ainda que haja um momento de fraqueza, Ele vai aperfeiçoar o seu poder na nossa vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, leia comigo, quando estou fraco, então eu sou forte. Quantos aqui podem dizer isso? Quantos aqui, e baixa a tua cabeça, que eu quero falar ao teu coração antes de nós terminarmos. Quantos aqui nós já tivemos momentos de fraqueza? Momentos em que sentimos-nos cabisbaixos, perseguidos em algumas situações, achincalhados por uma sociedade que, enfim, mas quando nós estamos fracos, o seu poder se aperfeiçoa na nossa vida.